Deus abençoe, boa noite, paz seja convosco. Estamos iniciando então o nosso estudo sobre Atos, capítulo número 3. Se você não assistiu o capítulo 1, capítulo 2, você pode entrar lá no na nossa página no YouTube, IEQ Progresso JF, e você pode acompanhar lá o nosso estudo sobre o livro de Atos. Está muito legal, acho que a gente tem podido aprender algumas coisas. E hoje o nosso estudo é sobre o capítulo de número 3. E o capítulo de número 3, ele é um dos capítulos mais simples que nós vamos estudar, porque nós tivemos eu já estou entrando aqui no nosso estudo. Aliás, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus para nos inspirar. Pai querido, no nome de Jesus, toma a nossa vida no teu altar, nas tuas mãos. Neste momento, Pai, que nós nos reunimos para estudarmos a tua palavra, para falarmos do teu amor, para estarmos juntos, Pai, da igreja. Neste momento difícil, Pai, que não podemos ter os nossos cultos presenciais, esta é uma boa forma, Pai, de juntos estarmos meditando na tua palavra e de estarmos lendo a Bíblia. O precioso de estudarmos livros é que nós estudamos lendo e temos uma boa razão para ler a Bíblia. E eu creio, Pai, que o livro de Atos tem muito a nos acrescentar. Acredito que os 2 primeiros capítulos, Senhor, já foram extremamente enriquecedores. E creio que assim será até quando concluirmos o 28º capítulo. Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos, inspira-nos e capacita-nos, que possamos neste momento ser canal e instrumento nas tuas mãos, para transmitir a tua palavra. Espírito Santo, visita o meu irmão agora, visita a minha irmã agora, no quarto, na sala, no carro, no trabalho, aonde ele estiver agora, que o Senhor possa estar ao lado deles, e que eles possam ser tocados por tua presença. Assim como Pedro, que pregou a palavra e o coração daqueles homens se compungiram, e sedentos, eles queriam saber quais os próximos passos. Assim, Senhor, também somos nós, com o coração aberto e sedento. Nós queremos saber, Deus, o que o Senhor tem para nós hoje. Inspira-nos e nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Então vamos lá, capítulo 3. Quando nós encerramos o capítulo 2 ontem, nós encerramos falando sobre as primeiras conversões, as instruções que foram dadas para aqueles que agora aceitaram a Cristo. Vimos que eles estavam sedentos por obedecerem, estavam ávidos para obedecer a palavra, para poder se batizar. Receberam essa instrução e Pedro os orientou que se livrasse de uma geração de zombadores, uma geração de pessoas que jamais acrescentaria algo na vida deles. Terminamos o estudo, falamos sobre como vivia a igreja naquele tempo. Havia unidade, havia comunhão, havia oração. As pessoas tinham tudo em comum. As pessoas estavam todos os dias no templo. As pessoas estavam amando a Deus, amando a palavra de uma forma incondicional. E diz o texto que Pedro, cheio do Espírito Santo, no capítulo 3, na hora 9, às 3 horas da tarde, a Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos para o templo. Eles, embora cheios do Espírito Santo e vendo o seu ministério crescendo, eles não perderam a simplicidade e o interesse de estar dentro da igreja, de poder ir servir ao Senhor no templo. Serviam nas casas? Serviam. Se reuniam com os irmãos? Se reuniam. Mas também o faziam dentro do templo, adorando ao Senhor. Isso era uma prática. E a Bíblia diz que num desses dias, por volta de 3 horas, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. E muitas pessoas às vezes falam, eu oro em casa, eu oro em qualquer lugar. É verdade, irmãos.
Nós podemos orar em qualquer lugar, mas estar no templo, congregar, estar junto, é algo precioso, porque ali o Senhor também ordena a bênção. E a Bíblia diz que, quando eles estavam subindo, a Bíblia diz que estava sendo trazido ali um varão, que desde o ventre da sua mãe, ele era coxo. E todos os dias esse homem ficava ali na porta do templo, chamado Formosa, e ele pedia esmola aos que entravam. Irmãos, eu preguei essa mensagem recentemente na igreja. Tem poucos dias que eu preguei essa mensagem. E eu fiz até um teatro. E eu quero chamar a sua atenção, querido. Eu quero chamar a sua atenção. Mesmo você que foi ao culto naquele dia. Eu não estou com esboço aqui, eu não tenho aquele esboço. Aquele dia eu não fiz esboço. Mas quando Pedro estava subindo ao templo para orar, ele se depara com quem? O Eliezer se lembra, acho que eu usei ele como exemplo naquele dia. Ele se depara com quem? Ele se depara com aquele coxo. E aquele coxo que estava na porta do templo, ele estava ali há anos, há muitos anos, há muito tempo aquele coxo era trazido e colocado ali. E o que me chamou a atenção foi que Pedro e Jesus muitas vezes subiram aquele templo e aquele paralítico estava ali. E Jesus não fez nada por ele. Jesus passou, viu o paralítico pediu esmola e Jesus entrou. E o paralítico pediu esmola outra vez e Jesus entrou. Agora, quando Pedro está cheio do Espírito Santo, ele entende que o Espírito Santo não é para ficar falando em línguas na igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Falar em língua é bênção, falar em língua edifica. Eu sou batizado com o Espírito Santo, sou pentecostal, sirvo a uma igreja pentecostal. O fogo cai na nossa igreja, o poder desce, falamos em línguas, sim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida, quando ele entra em nossa vida, é nos dar o entendimento da missão, o entendimento do propósito. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão recebendo o Espírito Santo para ficarem exibindo seus dons, ficarem em redes sociais exibindo dons, falando em línguas, tentando mostrar para as pessoas que elas são espirituais. Meu irmão, se você está cheio do Espírito Santo, você vai ter uma visão e um discernimento claro da missão que Deus te deu. Pedro e João, quando estavam subindo ali, viram aquele paralítico. Eles já tinham visto outras vezes, mas agora eles olhavam com um olhar diferente. Eles estavam cheios do Espírito Santo, e quando eles batem o olho naquele paralítico pedindo esmola, eles entendem que eles têm algo diferente na vida deles para oferecer. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem algo de diferente para oferecer. Meu irmão, você não pode ser membro de uma igreja cheia do Espírito Santo e não entender o que Deus tem para você, não entender o propósito de Deus na sua vida, aquilo que Deus tem para você. Tem pessoas que estão há anos se dizendo cheias do Espírito Santo, entrando no templo, saindo do templo, entrando no templo, saindo do templo, e não fazem diferença na vida de ninguém. Não são relevantes. Não são relevantes na vida das pessoas. Uma unção nos foi dada para que algo seja feito em nós e através de nós. Escute, Deus não vai fazer nada através de você, sem que primeiro Ele tenha feito algo em você. Você tem que ser relevante na vida das pessoas. Pedro e João, quando estão subindo e batem o olho naquele paralítico, eles olham com um olhar diferente. Peraí, não é como das outras vezes. Olha o que eles vão dizer. Aquele paralítico, versículo 3, capítulo 3 de Atos, versículo 3, quando viu a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. Quando ele diz isso, ele está convicto que nele tem alguma coisa de diferente.
Irmão, será que a gente está podendo dizer para o mundo, para o ímpio, para o perdido? Será que a gente está podendo dizer para quem está em trevas, para quem está levando uma vida derrotada, para quem está precisando de uma resposta, de um milagre, será que a gente está podendo dizer isso? Olha para mim. Olha para mim, porque você vai ver em mim alguma coisa que vai mudar a tua história. Você vai ver em mim alguma coisa de diferente que vai mudar a tua vida. Irmãos, muitas vezes a gente usa um discurso assim, não olha para mim, não olha para o homem é falho, o homem é pecador. Irmãos, o mundo vai olhar para nós sim. O mundo está olhando para nós. As pessoas esperam ver em nós a obra transformadora do Senhor. Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade. Nós temos em nós aquilo que o mundo precisa. Nós somos ungidos, separados, para termos uma vida relevante. Nós não podemos ser relevantes, nós não podemos ser irrelevantes nessa geração. Pedro e João podiam ter subido aquela escada e voltado. Eu estou cheio do Espírito Santo, mas que se dane o outro lá. Não. Quando eles estavam subindo, eles olharam para aquele paralítico. O paralítico estendeu a mão e disse, me dá uma esmola. Era mais um. Para o paralítico era mais um. Mas não era mais um. Era alguém chamado, escolhido, separado e cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do poder de Deus, que foi separado e escolhido para ser relevante em uma geração. Meu irmão, nós temos que ser relevantes nessa geração. Nós temos a resposta de que essa geração precisa. Pedro olha para ele e diz assim, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa, esperando receber uma moeda, esperando receber um troco, esperando receber uma esmola, uma ajuda. Mas Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Sabe o que Pedro disse para ele? O que você hoje acredita que precisa, eu não tenho para te dar, porque isso não vai mudar a tua vida. Mas eu tenho algo que vai mudar a tua história. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho alguma coisa que eu recebi, que pode mudar a tua vida. Meu irmão, não é o que você tem de material na tua vida, é a unção de Deus na sua vida que vai fazer a diferença. É o poder de Deus na sua vida que vai fazer a diferença. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter casa, você pode não ter carro, até porque não é isso que vai mudar a vida das pessoas. O que vai mudar, o que vai transformar a vida das pessoas é aquilo que Deus te deu, que está dentro de você. É a unção de Deus, é o poder de Deus. É a autoridade do Senhor na tua vida. É isso que vai fazer a diferença. Tem pessoas que estão olhando para o que as pessoas têm. Não, dinheiro não vai mudar nada. Ele disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho algo, eu recebi algo, eu tenho algo dentro de mim, está aqui. Eu recebi, eu sei que tem, está aqui. Eu carrego dentro de mim. A unção de Deus, o poder de Deus está na minha vida. Aleluia, aleluia. Meu irmão, carregue o que Deus te deu, mas não para que você exiba, mas que você possa fazer diferença na vida das pessoas. Vai ganhar almas, olhe para os enfermos, olhe para os paralíticos. Tem pessoas que querem ir para as redes sociais se exibir, quer orar, quer pregar, e quer só mostrar em redes sociais. Meu irmão, não é isso que vai mudar a vida das pessoas. É o poder de Deus, é a unção de Deus, que transforma um Pedro covarde num homem cheio de autoridade, de unção, de poder. Olha para nós. Quando o homem olhou, ele disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas uma coisa eu tenho e eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o que me chama atenção, e eu falei disso no culto, é que Pedro tomou pela mão direita e o levantou.
ele não esperou o paralítico levantar, porque talvez o paralítico não podia. Não é você quem transforma pessoas, mas sim aquilo que você carrega. Aleluia, pastor Maico. É isso aí. É o que nós carregamos que transforma vidas. A Bíblia diz que Pedro estendeu a mão. Olha, irmãos, a fé até então não era do paralítico. A fé era do Pedro. Não era a fé do paralítico. Não era a fé do paralítico. O paralítico não tinha fé para aquilo. A fé era do Pedro. O Pedro disse, eu tenho o que você precisa, o que eu tenho está aqui, o que eu tenho, como diz o pastor Maico aí, é aquilo que vai te transformar, eu carrego dentro de mim. E Pedro pegou ele pela mão e começou a levantar. Aleluia! Pedro começou a levantá-lo. Eu acredito naquilo que eu tenho. Eu acredito no que eu carrego. Aleluia! Meu irmão, ele estendeu a mão. Pedro estendeu a mão. Como pode alguém cheio do Espírito querer ver o outro caído? Pastor torcendo para o outro dar errado. Irmão torcendo para a igreja fechar. Irmão torcendo para o outro tropeçar. Irmão vibrando quando o outro está caído. Não, irmão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não faz isso. Ele é o primeiro a estender a mão e dizer, eu tenho na minha vida aquilo que pode mudar a tua história. Eu tenho aquilo que pode transformar a tua vida. Pedro tomou pela mão, levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Oh, aleluia! Saltando-se, pôs-se em pé, andou, entrou com eles no templo, saltando, andando, louvando o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Irmãos, esse é o poder que transforma pessoas para que elas possam junto conosco adorar o Senhor. Se você der para o mundo o que o mundo quer, isso será para a destruição do mundo. O que o mundo quer, se você der o que é do mundo para o mundo, você aprisiona as pessoas no mundo. Não sei se eu falei uma bobagem aqui. O que as pessoas querem que satisfaça elas no mundo, vai aprisioná-las no mundo. Mas se você der o espiritual para as pessoas que estão presas no mundo, elas serão libertas e virão contigo adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aquele moço entrou louvando, soltando, saltando, pulando, dando glória. Irmãos, e todos que conheciam ele sabiam que ele estava ali há muito tempo. Veio um assombro sobre as pessoas que conheceram. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João. Eu gosto disso. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo atônito correu junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Aquele homem recebeu a cura e ele continuou junto com os discípulos. Sabe o que é isso? Gratidão. Gratidão, temor. Recebe a bênção e continua servindo a Deus. Recebe a bênção e depois não vira as costas. Recebe a bênção, mas sabe que continua dependente do Senhor. Quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós como se a nossa própria virtude ou santidade fizesse esse homem, andar esse homem? Escute, aprenda. Quando as pessoas viram o que aconteceu, quando a fama correu, que o paralítico fora curado, e todo mundo conhecia, eles correram para ver e encontraram esse paralítico junto com Pedro e João. As pessoas se maravilhavam e começaram a olhar para Pedro e João como se eles fossem deuses, homens fora da curva, pessoas anormais, mini deuses na terra. Começaram a querer idolatrá-los, começaram a querer exaltar o nome deles.
Mas sabe o que Pedro disse? Pedro diz: varões, quem chegou depois aí, versículo 12, capítulo 3, por que vocês estão maravilhados, ou por que vocês olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizeste esse homem andar? Sabe o que eu aprendo? Crente cheio do Espírito Santo não busca a sua glória. Quem busca a sua glória são pessoas vazias de Deus, que querem apenas se exibir aos homens. Pessoas que querem apenas se exibir. Crente cheio do Espírito Santo, ele sabe que a glória é do Senhor, que a honra é do Senhor. Ele sabe que ele é só um instrumento, ele é só o canal. O diabo tenta exaltar as pessoas. Irmãos, não são poucos que eu conheço que gostam de ter os seus nomes em evidência. Gostam de ter seus nomes no ápice. Se sentem bem e têm o seu ego massageado quando carregam uma glória e essa glória vem para eles. Pois Pedro disse: vocês estão achando o quê? Que somos nós quem fizemos isso? Não, mas é o que está em nós. Então a glória será sempre dele. A unção, o poder, a glória é sempre do Senhor. O diabo muitas vezes ele quer nos elevar. O diabo às vezes quer nos exaltar. Ele quer dizer que nós fizemos, que a glória é nossa, que a honra é nossa, que nós somos diferenciados. Não, não. É tudo dele, por ele e para ele. Pedro disse: não fomos nós quem fizemos isso. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos soltasse um homem homicida. Sabe o que Pedro falou para eles? Olha, vocês estão achando que fomos nós quem fizemos isso? Não. Sabe quem está fazendo isso? Foi aqueles que vocês negaram, foi aquele que vocês negaram. Aquele que vocês entregaram a Pilatos, que vocês preferiram soltar um homicida, o Barrabás, e entregá-lo, matando. Olha o que ele diz: mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé, no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, e que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Sabe o que ele disse? Foi esse Cristo que vocês crucificaram, que ressuscitou, que curou esse paralítico. Ele ressuscitou e o poder dele agora está em nós. O poder dele está em nós. Agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também aos vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. E aí, Pedro faz o seu segundo discurso. Dentro desse início, ele vai fazer o segundo discurso. E qual é o segundo discurso de Pedro? No versículo 19, de novo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Escute agora: e venham, assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Sabe? Os tempos de refrigério, eles vêm na vida daqueles que entregam a sua vida para Jesus. O Senhor disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo dá. O mundo pode estar acabando, o mundo pode estar em crise, o mundo pode estar em guerra. Mas quando eu me converto de verdade, quando eu me arrependo de verdade, o Salmo 123, ele não é só uma página aberta em cima da minha estante.
o Salmo 123, ele passa a ser uma verdade na minha vida. Ele passa a ser uma verdade que ninguém pode ocultar, que ninguém pode mudar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Não vou ler todo. Olha o que Pedro disse: arrependam, convertam, para que os seus pecados sejam apagados e que tempos de refrigério venham sobre a sua vida. Para que os tempos de refrigério venham sobre nós pela presença do Senhor. Meu irmão, a presença do Senhor, ela é um refrigério. Quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, nós sabemos que em tudo Ele está cuidando de nós. Mas o Senhor diz: se arrependam e convertam, para que esse tempo venha. Irmãos, não adianta a pessoa falar que arrependeu se ela não converter. Não adianta ela falar que converteu se não arrepender. Esse é o segundo sermão de Pedro. Envie, para que, vou ler de novo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, ao qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Olha a importância de obedecermos o Senhor. Olha a importância de ouvirmos Deus. A presença de Deus traz refrigério. Ela nos conforta, ela nos consola. Amém? As pessoas estavam lá: Pedro, João, vocês são os caras. Poxa, são vocês. Olha, esse paralítico todo mundo conhece. E começaram a botar eles lá em cima. Eles falaram: opa, parou. Parou. Vocês estão achando que foi a gente que fez isso? Isso tem nome: Jesus Cristo. Isso tem nome: Jesus de Nazaré. O poder é dele. Nós só carregamos isso dentro de nós. Esse poder, irmãos, foi dado a mim e a você. Nós apenas temos que nos humilharmos diante do Senhor. Nós temos que nos humilharmos diante dele, reconhecendo que ele é o Senhor. Cuidado para o inimigo não te colocar no degrau de glória. Ele fez isso com Jesus. Ele disse: olha, eu te dou o que você quiser se você me adorar. Quantas pessoas, irmãos, estão perdendo a fé, estão caindo, não firmam. Por quê? Porque qualquer coisa que Deus começa a fazer na vida delas, elas tomam o lugar de Deus. Elas têm prazer. O ego. Desculpe, irmãos. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir isso. Hoje as pessoas não se sentem felizes em ser chamadas de servos, de irmãos, de pastor. Hoje as pessoas querem ser bispos, apóstolos. As pessoas estão fazendo cursos online para serem apóstolos. Querido, o título mais nobre que nós temos é servo. Se nos chamar de servo, está ótimo. Porque isso tende a mexer com o ego do homem.
O homem é um ser facilmente atingível no seu ego. Satanás gosta de trabalhar no ego do ser humano. Ele quer nos elevar. Ele quer nos colocar lá em cima, como se nós fôssemos alguma coisa. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor. O que nós temos que fazer é o que o Pedro disse: olha para mim. Eu não tenho nada que mude você, mas o que eu recebi agora, que carrego aqui, isso que está aqui agora vai mudar a tua palavra, vai mudar a tua vida. Olha o que o texto diz: aquele que negar o profeta será eliminado do povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. A Bíblia diz que Jesus ressuscitado foi enviado por Deus a nós, para que através dele nós pudéssemos abandonar o caminho do mal, cada um abandonar o caminho do pecado, o caminho da maldade. O livro de Atos, no capítulo 3, ele não é muito complexo, mas ele é muito relevante, porque nós temos aqui uma cura, nós temos aqui um poder derramado, no 2, homens cheios do poder, adorando a Deus no templo, mas sendo usados por ele, e agora sendo provados, no sentido de não deixarem que o que receberam do Senhor subissem no seu coração, para que o que receberam de Deus não tomasse o lugar, o eu deles não tomasse o lugar disso no seu coração. Quantas vezes, irmãos, Deus faz algo lindo na nossa vida e de repente nós começamos a achar que somos nós. Eu sei que até fechei minha Bíblia. Aliás, essa é da pastora. O Pedro, antes do Espírito, era arrogante, queria resolver do seu jeito. Deixa eu ver quem está falando aqui. A Natália. Queria resolver do seu jeito. E covarde, mas cheio do Espírito, ficou corajoso e humilde. Perfeito, Natália. Perfeito. Perfeito. Ele era arrogante, soberbo, é do meu jeito. Eu corto a orelha do soldado. Jesus falou: não é assim não, Pedro. Deus vai trabalhar no seu coração. Aí vem o Espírito Santo. Aí o cara fica humilde, pronto para obedecer, pronto para servir. Irmãos, que Satanás não nos pegue na soberba, porque a soberba precede a queda. Quando Deus fizer algo na sua vida, ou fizer algo através de você, se humilhe diante dele. Sabe o que eu acho fantástico? E o Gabriel até citou isso na live dos jovens. Ele até citou isso na live dos jovens. Ele disse que que Jesus, quando fazia milagres, ele deixava os discípulos e subia para o monte para buscar mais em Deus. Toda vez que Deus te usar, entenda e reconheça que você precisa mais dele. Se Deus te usou hoje para algo, ele vai te usar amanhã de uma forma maior. Se você for fiel nas pequenas coisas, ele vai te usar nas grandes coisas. O pastor Mike está dizendo aqui, não era mais a identidade dele, sim a de Jesus. É isso aí. Cara, não sou eu quem vivo. É ele que vive em mim. E esse Cristo que vive em mim me faz olhar para você e ver que você pode ter uma vida diferente. Esse Cristo que habita em mim me faz olhar para você como eu nunca vi e saber que ele pode mudar a tua história. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, eles carregam Cristo de verdade dentro deles. Isso não é utopia não, irmão. Cristo habita em nós.
A sua unção, o seu poder está em nós, a sua presença está em nós. E nós não podemos abrir mão disso. Amém? Não deixe o inimigo te pegar nisso. Não deixe nunca o inimigo te colocar no pedestal do eu. Pessoas assim não vão adiante. Irmãos, toda vez que o eu tentar te colocar lá em cima, se humilhe. Aliás, esse é o grande propósito do jejum, é nos humilharmos. Este é o grande propósito do jejum, é reconhecermos que nós não somos nada. Que Deus te use de maneira poderosa. Que esse estudo de Atos possa ser diferencial na sua vida. Que você entenda que o que você carrega dentro de você é poderoso para transformar vidas, para levar pessoas para dentro da presença do Senhor. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos para o caído. Estenda suas mãos para o perdido. Seja um instrumento de Deus. Olhe com o olhar de Cristo. O perfeito. Nós carregamos a glória. A glória é em vaso de barro, por isso, né? Carregamos em vaso de barro aquilo que é muito precioso. Perfeito, irmã, perfeito, perfeito. Porque a excelência é dele, não é nossa. Nós somos o barro. A glória é dele. A excelência é ele. Oh, aleluia. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua caminhada. Amém? Gostoso, né? 36 minutos. Um tempo mais curtinho. Mas eu acho que a gente aprende bastante. Eu quero orar para que Deus possa te encher como um vaso, como um instrumento nas mãos dele. Que você não olhe para as pernas do coxo, que você não olhe para a atrofia dos coxos, que você não olhe, meu irmão, para as dificuldades que você vai encontrar na sua caminhada, mas que como igreja, que como servo, que como eleito, que como ungido, você possa se permitir ser usado pelo Senhor. Que você possa dizer isso: olha para mim, eu tenho algo aqui, eu carrego algo aqui que pode mudar a tua vida. Estenda a tua mão e ordene. Deixe Deus te usar. Não para de nos ensinar não, pastor. Tem sido tempo precioso para entender e mudarmos. Amém, mano? Não, amanhã continua. Amanhã tem Atos 4. Atos 4 é bom. Atos 4 é bom. Porque aí nós vamos entrar em alguns princípios aqui que vai pegar fogo. Atos 4 vai começar umas polêmicas boas aqui, tá bom? Vamos encerrar? Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, para que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa derramar uma unção sobre você de maneira poderosa, amém? Eu quero colocar uma canção aqui, e eu quero que você possa, vocês já conhecem, a gente sempre põe na igreja, mas que você possa refletir nela, em nome de Jesus. Aleluia! Não deixa de participar não, tá, irmãos? Eu vou esperar vocês. Amanhã, 10 horas. 10 horas em ponto. Aleluia! Essa música é linda, né? Vamos adorar o Senhor? Neste lugar, tu és real. Vou me entregar, Pai, somente a ti. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso me entregar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar
aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer. Amém, pastor Maico, Deus abençoe, em nome de Jesus. Minha herança. Adore, vamos adorar? Vamos. Neste lugar, tu és rei. Adore aí na sua casa, meu querido. Aleluia. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso ver, Pai, enxergar a tua presença. Aleluia! Oh, aleluia! Se eu me humilhar, oh, Espírito Santo, visita meu irmão e minha irmã agora, Pai. Entra com a tua presença nesse quarto, nesta sala. Oh, Espírito do Deus vivo, traga cura sobre esta família, traga restauração desse casamento, salve o marido, salve a esposa, salve os filhos, aleluia. Tu és um Deus de milagres, tu és um Deus de promessa, assim como Pedro, Pai, diante daquele paralítico, ele cheio do Espírito, cheio da certeza de que o que habitava nele era a tua glória, ele estendeu a mão e disse ao paralítico: levanta e anda. Pai, pela fé eu ordeno agora, enfermidade saia, maldições saiam, em nome de Jesus, infecções saiam agora, toda dureza de coração sai agora, toda obra maldita, maligna do inferno, saia destas vidas agora. Deus, em nome de Jesus, o que eu tenho, Pai, o que eu tenho buscado a cada dia, o que eu tenho buscado a cada dia diante de Ti, eu te peço, em nome de Jesus, libere sobre esta casa agora, sobre esta família agora, em nome de Jesus, aquebranta corações, em nome de Jesus, toca no coração do teu filho, da tua filha, operando, Pai, milagres, maravilhas, para que o nome do Senhor, Pai, possa ser glorificado. Eu declaro, Senhor, estas vidas agora curadas, libertas, restauradas. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor, em nome de Jesus. E para teu louvor e glória nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Cante, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A minha força é o teu amor, a minha esperança, a nossa colheita, Senhor, é o nosso penhor diante de Ti, Deus. Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Aleluia.